João, Nuno, Sandra, quem nos acompanha, eu vou tentar aqui situar a discussão, porque a gente está falando de marco temporal, mas como a Sara estava colocando aí nas participações e os outros indigenautas, a gente também tem essa tese sendo discutida no Congresso Nacional, atualmente no Senado. Lembrando que essa tese ela foi trazida à baila no julgamento da terra Raposa Serra do Sol, inclusive junto com outras, aquilo que a gente chama de teses anexas, como a tese do esbulho renitente, ou do renitente esbulho, do fato indígena, a tese da indenização da terra nua por ocupante de boa-fé, e várias outras teses, como, por exemplo, a tese que justifica o atual estado da arte, das questões fundiárias no tocante às indígenas, com a tese do domínio, como foi trazido por alguns ministros do STF, enfim. A discussão sobre mecanismos jurídicos que podem ser utilizados para, a hora ou outra, impedir a realização do direito constitucional do acesso à terra dos povos indígenas, ponto. Acho que isso é pano de fundo atrás. Agora a gente está discutindo o que, efetivamente, o objeto da discussão. O objeto da discussão é a tese do marco temporal, que não vem sozinha. Então, a tese do marco temporal não está sendo discutida sozinha. Inclusive, houve uma confusão no voto, que os ministros não sabiam mais, num certo momento, nem o que exatamente que eles estavam tratando. Por quê? Porque não é só o caso da terra Chopin, Laclanô e Ibirama, mas outras terras indígenas que estão judicializadas no STF tem como motivo, como mote, a tese do marco temporal, que é o caso da Limão Verde, que é terra terrena, no Mato Grosso do Sul, e outra terra, Guirarocá, que é terra Kaiowá, também no Mato Grosso do Sul, que estão também pautados para ser discutida. Então, quando foi discutido, quando teve o retorno da discussão sobre o marco temporal, a gente teve o voto do André Mendonça. Então, como que estava? Então, a gente teve primeiro o voto do relator, que é o Edson Fachin. Depois a gente teve o voto do Nunes Marques, contra, então ficou 1-1. Depois a gente teve o voto do Alexandre de Moraes, que desempatou, ficou 2-1 e trouxe uma tese anexa, nova, que não é do fato indígena, que não é do esbulho renitente, que é a tese da indenização da terra nua por ocupante de boa-fé. Depois veio o voto do André Mendonça, que não acrescentou nada de novo para a discussão, a não ser uma série de provocações, enfim, mas no mérito não trouxe nada de novo. E aí a gente teve o voto do Zanin, que fez o quê? Que trouxe uma discussão paralela à discussão, ou seja, uma discussão paralela no âmbito da tese anexa da indenização da terra nua por boa-fé. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes dizia que isso, assim como a recusa da tese do marco temporal, automaticamente, a recusa da tese do marco temporal, automaticamente se implicava no reconhecimento, de acordo com o voto do Alexandre de Moraes, da obrigação do Estado de indenizar toda a terra nua, quando tem ocupação de boa-fé. O que o Zanin fez? O Zanin ele trouxe um elemento novo, que é o quê? Que é comprovar, não é toda a terra nua, não pode ser, porque senão você vai contra o inciso 6º do 231, ou seja, você vai contra a Constituição, não pode. Mas existem casos, sim, casos concretos, que tem que ser analisado no caso a caso, em que é possível, quando comprovado o erro do Estado e a boa-fé, claro, do ocupante, a indenização. Esse é o componente novo do voto do Zanin, que foi esclarecido pelo Barroso, pelo Luiz Roberto Barroso, que acompanha a tese do Zanin e traz ainda um outro componente, a tese anexa, que é a tese da indenização por terra nua, por boa-fé, que foi do Alexandre de Moraes, e que novos componentes foram agregados, tanto pelo Zanin e pelo Barroso, dizendo o quê? Que tem que ser caso a caso. Então é isso que aconteceu nesses últimos 2 dias. E é nesse momento que a gente está. E isso abriu uma série de discussões. Discussões como essa que o Nuno trouxe, de como que vai ficar, por exemplo, tá, tudo bem, estamos discutindo indenização por ocupante de boa-fé, e a indenização dos povos indígenas pelo mesmo erro que justifica, no caso do voto do Zanin e do voto do Barroso, que justificaria, se tem, então, um erro do Estado,
que justifica no caso a caso a indenização por ocupante de boa-fé, também tem um erro do Estado por não demarcar por causa do prazo do artigo 67 dos atos de disposições constitucionais transitórias, que dá o prazo de 5 anos pós 85. Então, em tese, a gente tem uma dupla responsabilidade de indenização do Estado. Ou seja, de uma ou de outra forma, essas teses elas vão servir fundamentalmente para aquilo que a Sandra Nascimento tem nos ensinado desde sempre. São mais uma vez, são variadas ferramentas, e ela vai explicar isso bem melhor do que eu, que têm sido utilizadas para poder, de fato, impedir um direito constitucional efetivado em 88, que é o acesso à terra. Né? Independente da tese que seja adotada, seja a tese do indigenato, seja a tese do marco temporal não aceita, seja a tese do esbulho renitente, do fato indígena, qualquer tese que você vá considerar favorável, de que uma leitura pode ser favorável aos povos indígenas, de todas essas teses têm servido como uma maneira de procrastinar o acesso à terra e ponto final. Isso por um lado. Por outro lado, essa discussão que o Nuno traz, e que para mim parece bem perspicaz e necessária de ser discutida, já que vai ter indenização por terra nua, no caso a caso, como que fica a indenização dos povos indígenas por essa morosidade sem explicação. Além do que, no cenário de pano de fundo, como a Sara já trouxe, o Armando também participou, os nossos indigenautas, a discussão no Senado. Ao lado disso, aquilo que a gente viu, a discussão sobre a DPF 1059, que trata ali de uma situação de violência no estado do Mato Grosso do Sul, onde a Polícia Militar, a revelia do reconhecimento da legislação brasileira, atua contra os povos indígenas uma violência extremada. Ou seja, ou também o caso da terra indígena Yanomami, onde já foi decretada a proibição, tem uma série de ações acontecendo para evitar o garimpo, e o garimpo continua. Entre outros inúmeros casos que a gente pode falar de desmatamento, de grilagem e etc. Então é preciso a gente ficar atento, porque no melhor dos casos no STF, como o Nuno já anunciou, a vitória ela é quase garantida, porque além do 4-2, então 4-2, quem que votou a favor? Edson Fachin, ou seja, a favor dos povos indígenas e contra a tese do marco temporal. O relator Edson Fachin, o Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso e o Cristiano Zanin. 4. Contra 2, Nunes Marques e André Mendonça. Quem falta votar? Gilmar Mendes, que entrou ali para poder fazer uma colocação e só conturbou a situação ali, fazendo o quê? E muita gente já comprou essa briga. Ele entrou para conturbar, é claro que ele fez isso, já fez isso outras vezes, para quê? Para que o movimento indígena se manifeste de forma equivocada, comprando, entre aspas, a briga e falando através das emoções e não através da razão. Uma furada, um sujeito insignificante, inclusive o voto dele é insignificante para mudar o cenário a favor dos povos indígenas. Falta a presidente Rosa Weber, que se aposenta em outubro. Ela já deu sinal de que vai votar contra o marco temporal. 5-2, 5-3. O Luiz Fux, que a gente não tem certeza como que ele vai votar, tudo parece que ele vai votar no mesmo sentido do Alexandre de Moraes, vai depender da ordem do voto, ele vai querer ganhar, porque ele tem essa coisa de querer ganhar sempre. Carmen Lúcia, que também deu o sinal de que vai votar positivo, ou seja, a gente já tem aí um 6 garantido, e o Dias Toffoli, que assim como o Luiz Fux, vai ser oportunista e vai esperar para poder emplacar talvez essa tese do Moraes, que é aquilo que a gente chama de tese anexa, da indenização da terra nua por boa-fé, e tentar barrar essa discussão do Barroso e do Zanin do caso a caso, porque eles querem emplacar no geral para poder dar indenização para todo mundo e favorecer os setores do agronegócio que apoiaram e que apoiam um certo campo, digamos assim, da esquerda ou do chamado garantismo no STF. É um pouco isso que eu queria colocar e passo a palavra. Fábio Martins, nosso analista aqui também, advogado, e a partir dessa semana também jornalista, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho dele. Ele fez várias entrevistas e foi um bom entrevistador lá no encontro aí do povos indígenas e justiça de transição em Brasília.